Bem, então desse vídeo de hoje, como algumas pessoas sabem, nós estamos morando em Portugal. Então, como um bom viciado em cartinhas, eu trouxe as minhas cartas para ver se eu conseguia vender ou trocar, né? E algumas coisas que não tinham tanto valor no Brasil aqui têm valor. Então, eu acabei por cadastrar algumas cartas minhas no Card Market, né? Uma das plataformas de venda e compra aqui da Europa. Essa não é a primeira venda que eu fiz. Eu consegui vender já uma mês passado, não foi? E eu vendi outra ontem. Recebi um e-mail dizendo que foi vendido, né? Então, eu decidi gravar esse vídeo para mostrar como é que funciona aqui o processo da venda, né? Porque tive muita dúvida quando eu fui vender e eu não achei nenhum vídeo que tirasse as minhas dúvidas. Eu vou dar um corte agora e vou mostrar o passo a passo no site. Aqui é a parte onde minhas ofertas aqui, né? É onde eu tenho a minha lista de cartas. Em geral, são cartas mais colecionáveis, não tem muita carta que sirva para jogo, porque eu vendi boa parte das cartas que eu jogava no Brasil antes de vir. Muitas das coisas aqui que estão cadastradas são cartas colecionáveis ou coisas até que eu tinha guardado que eu acabei não vendendo antes de vir. Em geral, são cartas que no Brasil não tem tanto valor, porque, por exemplo, Battle Survival aqui, ele é uma misprint que teve no booster brasileiro. Essa aqui é uma média que ele é vendido aqui no card market de 20 euros. Eu tentei colocar as cartas um valor a menos do que está no mercado para ver se vende, né? Mas entre outras coisas aqui que tem, por exemplo, tem essas do Elite League, que tem esses valores, tipo assim, 5 euros pode não ser muita coisa aqui, mas, por exemplo, se eu fosse vender essa carta no Brasil, eu não conseguiria o valor dela em reais, né? Não teria ninguém pagando, por exemplo, R$ 35 nessa carta. Aqui pode ser que eu venda. Tem esse Brotherhood aqui, ele é uma misprint, eu não vi ele cadastrado. Por exemplo, o Battle Survival ele tem cadastrado aqui no Card Market como um misprint, por exemplo, tem uma misprint. Existe o registro dessa misprint. O Cupid Server é a mesma coisa, tem o registro também da misprint. No caso desse Brotherhood, eu não achei registro da misprint, então eu cadastrei ele normal e deixei a observação que era uma misprint. Qual seria essa misprint? Ela é um print brasileiro, tem um PT aqui, né, ó, como pode ver, só que o nome dela tá em espanhol. Hermanagem del Puno de Fuego. Print que eu não vi disponível aqui no Card Market. Já acabei. Vou botar um valor aqui de 100 euros, né? Aqui sai. E tem outras coisas que eu achei, por exemplo, coisas que eu tinha guardado na minha coleção, eram esses Gaias, né? Eu tinha um Gaia de cada edição, por exemplo. Eu tenho um Gaia Dark Begin 2, um Retro Pack 2, não é o Retro Pack novo, né? A versão antiga. Eu tenho um DT01, que é a do El Terminal 01, né? Só que eu tenho essa que é a DTP01, que é do El Terminal Preview. Que ela é mais difícil que a versão DT, né? DT você consegue ir muito fácil no mercado. DTP é mais difícil. A versão que eu achei dele, DTP, aqui é mais barato, foi 250 euros, se eu não me engano. Todas essas DTP são caríssimas, né? Ó, se você for ver aqui, ó. Por exemplo, o Nitro Ore aqui, ele tá 20 euros. Você diz, não é tão caro, mas tipo, o padrão de valor de carta aqui, ele é um valor bem alto. Por exemplo, o Cyber Dragon, 12 mil euros. Que está cadastrado. Vai vender? Não sei. Acho que não. Dark Magician, 2 mil euros. Todas essas DTP são bem chatas de achar. Inclusive, eu pensei no News, que nem tem disponível pra minha coleção. Deixa eu só achar aqui o Gaia. Ó, Swift Gaia, 230. A mais barata é a minha, porque a outra que tinha disponível era 250, né? A mais barata disponível que tem esse cara vendendo a 250 euros. Aí eu botei a minha a 230. Não botei a NM porque eu não lembro se ela tá com uns gastos, né, na ponta. Tá aí disponível, né? Também disponível para negociação, se alguém tiver interesse. Não tem esse de 50, eu pago os 200. Ai, rapaz, estamos aí. Agora vamos ao que interessa. Minhas vendas mais 6. Essa venda aqui é a primeira que eu fiz aqui no Card Market. O rapaz comprou dia 20, a pessoa comprou, né, dia 14. Ela comprou dia 14, enviei dia 17. Por que aqui tá dia 20? Eu não sabia que eu tinha que, por exemplo, tinha uma opção aqui para adicionar o código de rastreio, né? No dia que eu fui olhar pelo site aqui, eu não vi um botão de confirmar o envio. Eu só consegui ver esse botão quando eu vi pelo celular no dia 20. Por isso que aqui tá dia 20, mas foi enviado dia 17. Como é que funciona? Ele fez a compra, fez o pagamento, confirmado o pagamento. Aqui tá os dados da pessoa que eu vou censurar, né? Obviamente. Aqui é o valor que ele pagou pela carta. Aqui é o valor que ele pagou pelo envio. No caso, foi
esse valor de frete porque é um valor com rastreio, né? Tracked. Quando eu paguei lá foi 6,75. Então aqui é 7,27, mas é porque teve uma margem de erro, né? De alguns centavos. Esse é o rastreio que eu também vou censurar para não mostrar. E essa é a foto da carta. É o Malefic Blue Eyes, é a carta que eu vendi, né? Ela tava muito nova. Avaliação da pessoa, né? Que fez a compra. Chegou para ele dia 24. No rastreio ele acaba, quando sai de Portugal, ele acaba não mostrando, não acompanhando o andamento do pedido. Então essa carta ela foi para a Alemanha. Depois que saiu de Portugal, eu não tive mais notícia, não tive mais retorno no site. Tipo, não sei nem se. Deixa eu até olhar aqui se eles atualizaram, porque chegou lá a carta, mas eu não recebi nenhuma notificação. Ó, ainda tá em trânsito. Sendo que já chegou dia 24, então já chegou. Mas aqui no site do CTT não atualizou, mesmo sendo uma encomenda rastreada. Como é que funciona? Eu tive algumas dúvidas, né, quando fui fazer essa venda, de como é que funciona. Por exemplo, que eu vendi em outra plataforma que é muito usada aqui em Portugal, que é o Vintage. A princípio eu tinha visto essa plataforma para roupa, né? Tipo, uma sugestão de um vídeo para roupa. Só que quando eu entrei, eu pesquisei e eu vi que é um canto que é muito usado para carta também. Então, eu vendi uma carta por lá e vendi uma carta aqui pelo Cardmark. As cartas, elas estão cadastradas nos dois, né? Tipo, o que vender primeiro, se vender em um canto, eu tiro do outro. No caso aqui da venda que eu fiz, ó, a pessoa comprou ontem, né? No caso, a carta é um Call of the Hunt Lost Art que eu tenho em inglês. Essa aqui, ela tá... Eu trouxe do Brasil, né? Tá em M, tá bem tá nova. Eu vou mostrar o estado dela aqui. Eu vendi ela por 4 euros, com a média que eu achei do valor aqui. E o envio é 1,25, porque é um envio não rastreado. Só que essa pessoa ela é de Portugal, então acredito que não deva demorar muito para chegar lá a carta, né? Aí como é que eu faço? Eu pego os dados da pessoa que vai receber, preencho no envelope, assim como um envio normal no Brasil. O site aqui da Card Market tem a opção de gerar, você pode escolher o tamanho do envelope que você vai enviar, e você gera aqui. Eu preenchi à mão o último que eu fiz e eu vou fazer isso com esse também. Não vou imprimir esse papel só para isso, entendeu? Porque eu não tô com a impressora aqui, eu teria que ir até a gráfica para imprimir. Aí na gráfica não aceita o meu cartão, que é brasileiro, eu ainda tô sem um cartão português. Então, vou preencher à mão que foi aceito normal, não tem nenhum problema. Aqui é só uma facilidade que tem. Quando eu tiver impressora, eu vou poder utilizar, né? Nesse caso, não tem código, porque é no track, né? Então, não tem código de rastreio. Então, quando eu tiver feito o envio, eu só vou confirmar o envio aqui. Confirme shipment. Agora eu vou mostrar como é que eu faço com a carta, né? Tipo, desde de preparar todo o envelope e o envio no CTT. Aqui são onde está guardadas as cartas, né? Essa é o meu fichário onde está guardado as cartas. Esse é o fichário da minha coleção que eu vou gravar um vídeo depois. Vamos lá. Vamos sprint. Ó, essa é a minha sprint do... Não sei se dá pra ver, ó. Irmandade da Punta do Fogo. Não, como eu não localizei nada de um sprint aqui, eu deixei num valor que eu achava que poderia ser justo, né? Tipo, por não ter achado aqui. Pode ser que valha mais, pode ser que valha menos. Sim, Call aqui, show. Essa é a DTP, no caso. E aqui tem outras coisas aqui que são mais coleção, algumas coisas de Magic, de booster de Magic que eu abri. Algumas coisas de Battlesynth que eu trouxe comigo. E algumas coisas que são de coleção mesmo que eu não vendo. Deixa eu só dar uma virada aqui para poder pegar mais a luz, né? Ó, essa carta ela tá nova, né? Ó, pode ver. Tá manchada daqui, agora que eu puxei. Mas ela tá nova.
como é que funciona? No caso aqui, como é que eu faço quando eu vou fazer o envio, né? Eu comprei esse pacote de shield pensando que era do tamanho perfect size, né? Pensando que era do tamanho do Yu-Gi-Oh!, mas não é. Como não é, eu tô usando ele para enviar as cartas. Eu coloco a carta aqui dentro. Aí eu tiro esse selo aqui que deixa eu selar o pacote. Pronto. Tá selado. Aí eu pego, normalmente, no Brasil eu sempre fiz assim, né? Então aqui eu não fiz diferente. Não confio na qualidade do envio, né? Então o que é que eu faço? Eu coloco aqui, ó. Aproveitei esse pacote aqui que eu recebi. Esse papelãozinho que eu recebi. Eu vou só passar uma fita para em seguida botar no envelope. Pronto. Acho que foi uma das coisas que eu comprei, né? Aqui, esses shields, mas eu também comprei um pacote, deixa eu mostrar aqui. Eu fui comprar um envelope lá nos Correios aqui, eu achei muito caro, tipo 13 e pouco um pacote, um envelope. Eu comprei 50 unidades no Ali, desse pacote aqui, se eu não me engano, foi 4 euros ou 3 euros. São 50 unidades e eles são bolha. Então, vale muito mais a pena. Tipo, né? Aquelas bolhas você diz, meu Deus, olha essa proteção. Mas, tipo, é melhor do que 3 euros e um envelope comum dos correios aqui, que não tem proteção nenhuma. Aqui, pelo menos, é uma proteção extra. Além da proteção que eu já mando, né? Eu tenho aqui... Eu não sabia que era esse tamanho, o envelope, eu pensei que fosse um pouco maior, mas também não tem problema, porque cabe direitinho. Eu sempre mando desse tamanho, né? Aí você tira aqui uma coisa, ele já vem com a fitazinha para você grudar. Pronto. Selei aqui, essa cola ela é bem... É bem vendido da pessoa tirar sem rasgar o envelope. Aqui eu vou colocar os dados da pessoa que vai receber, aqui os meus dados, e depois eu vou nos correios para fazer o envio. No caso, o envelope aqui já está pronto, né? Já botei os dados aqui dos meus dados, e os dados de quem vai receber, e agora é só um envio nos correios. Ontem eu fiz o envio no CTT mesmo. O valor que estava parado dos Correios era de 1,25. Acabou que saiu a 1,91. Não estou localizando aqui o peso do envelope. Aparentemente não sai no cupom. Acredito que pelo papelão que eu coloquei para proteção, deve ter sido essa diferença. Aí como é que acontece? Por exemplo, no site tá 1,25, né? Que foi pago. Infelizmente, essa diferença deu 1,91, né? Essa diferença aí de centavos e cêntimos eu não recebo. Só que o que acontece? Por exemplo, eu já fiz outra venda e na outra venda o esperado era que desse 7,25 e deu 6,70. Então, sempre tem essa margem de erro de centavos, né? E como é que eu faço aqui no site agora? Eu já fiz o envio, como aqui é no track, né? Então foi envio normal sem rastreio. Eu vou só clicar aqui em confirmar o envio. Desejo confirmar que enviou a carta, confirmei. Pronto. Se fosse uma encomenda com rastreio, aí ele ia pedir para adicionar o código de rastreio na compra. Ia ficar aqui o código de rastreio para clicar e acompanhar. Como não tem, é só aguardar chegar lá e ele confirmar que chegou, certo? Por exemplo, em muitas plataformas do Brasil, você recebe um código para poder só levar nos correios e enviar. Por exemplo, LX, Mercado Pago. No caso aqui, a gente paga a taxa de envio, ou seja, eu tirei esse 1,90 do meu bolso. Quando eu for receber, eu vou receber o valor da carta junto com o valor do envio.
Aí tem um desconto de mais ou menos 25 cêntimos, 27. Taxa do card market, né? Que o card market cobra. Então você vê mais ou menos 5 euros pela venda. Essa foi uma das dúvidas que eu mais tive e não consegui localizar nada que me informasse. Porque, por exemplo, eu vendi uma carta pelo Vintage, só precisei levar a carta no centro de distribuição para poder ser enviado, né? Então não precisei pagar nada. E quando chegou lá, ele confirmou, eu recebi meu valor. Já no card market não, você paga o valor do frete e quando chegar lá que tiver tudo confirmado, que ele confirmar que recebeu, aí você recebe o valor total. O valor da carta e o valor do envio. Na realidade já está aqui. Essa eu não sabia, essa eu estou aprendendo com vocês. Como eu já confirmei o envio, o valor já entrou na minha conta. Já com desconto, ó, desconto de 20 cêntimos. Então já recebi o valor. Pronto, depois eu posso fazer outros vídeos explicando como é que saca, como é que, caso você queira comprar, como é que deposita, certo? Mas por hoje esse é a explicação da venda, né? Aí qualquer dúvida que você estiver perguntando nos comentários, que aí eu respondo lá. Valeu!